Fala galera, nesse vídeo vamos falar sobre análise gráfica dos ativos, porque nós sempre falamos sobre análise fundamentalista, tanto qualitativa quanto quantitativa, mas olhar também para como que os preços variam ao longo do tempo é muito importante e a análise gráfica nos ajuda a acompanhar tudo isso. Bom galera, eu estou aqui com a tela do meu Trade Map, eu quero mostrar para vocês a importância da análise gráfica, porque é muito bom você olhar para uma empresa e entender o que ela faz, entender o negócio dela, entender os concorrentes, entender o quanto que ela consegue receitar, as margens que ela tem, endividamento e tudo mais, só que você pode também utilizar a análise gráfica ao seu favor, porque o preço no mercado financeiro ele é muito importante e a análise gráfica ela diz respeito a isso, a preço, mostra ao longo do tempo o quanto que o preço está se movimentando. E existem níveis de preços que são mais favoráveis para você fazer determinada coisa e eu quero mostrar aqui para vocês. Bom, estou aqui com um gráfico de Itaúsa, tá? É uma baita empresa com capital aberto em bolsa. Muitos brasileiros têm investimento nessa empresa, né? Uma holding que detém ações do Itaú, da Duratex e da Alpargatas. E aqui você consegue ver historicamente como que se porta a cotação, né? Então dá para ver que de 2012, né, ela custava em torno de R$3 a ação e ela chegou a bater ali no início de 2020, quase R$14. Só que existem níveis de preço, que eu coloquei aqui em azul para vocês, que são zonas de suporte e resistência. São fronteiras, regiões que o ativo ele bateu e ele logo voltou para uma região anterior. Então, por exemplo, aqui nós temos uma região em 5,59 que ela foi muito importante no ano de 2014, no ano de 2015, e também no ano de 2016, quando ele foi rompida, que era essa região aqui de 5,59. Então, ela era uma resistência. Resistência, quando dizemos em análise gráfica, diz respeito a uma zona que a cotação tenta superá-la, só que não consegue. É como se fosse uma fronteira, essa resistência, que o ativo ele não consegue violar de baixo para cima. Então, deu para ver aqui ó, que nesses anos ela batia nessa região e não ia para cima. Então, essa é uma região que ela é mais favorável para você eventualmente vender o ativo, ou mesmo se você está posicionado desde lá de baixo, realizar parte do seu lucro, porque ele pode voltar e dar uma corrigida. Só que existem também regiões de suporte, como essa daqui, que nós vimos em 7,50 em Itaú. Porque é uma região que ela bateu aqui em 2017, ela bateu quando teve a greve dos caminhoneiros lá em 2018, ela bateu quando veio o coronavírus e ela respeitou, ou seja, a cotação não perdeu essa região dos 7,50. Ela bateu naquela região e voltou a subir. Então, esses pontos de suporte horizontal, nessa linha horizontal que ela é traçada, acaba sendo interessante para você, investidor, se posicionar, porque tem uma simetria maior, porque se é uma região que o ativo ele tende a bater ali e voltar a subir, você consegue comprar nesses pontos e se ele eventualmente cair, você tem pouco a perder e se ele subir, você tem muito a ganhar. Sempre aqui no mercado financeiro é importante você ponderar isso, a simetria, o quanto você tem a ganhar se der certo essa sua tese e o quanto você tem a perder se ela der errado. E nós temos um outro ponto importante aqui que é o 13,80, essa é uma região de resistência. E por que resistência? É uma região de preço em que o ativo bateu aqui em dezembro do ano passado e não conseguiu violar isso para cima. Ou seja, se ele voltar aqui a subir para casa dos 13,80, tende a ser uma região em que o ativo não vá violar direto, né? Ele pode até superar essas regiões, só que às vezes ele bate lá, cai um pouquinho e depois volta a subir. Entender da parte de análise gráfica é importante no que diz respeito a preço, porque existem regiões de preço que elas tendem a ser mais favoráveis para você, investidor, comprar ou vender o ativo, e por esse motivo entender aqui de suporte e resistência, que é o que mostrei para vocês, é muito importante. Tem a própria questão do candle, né? Então, isso aqui que vocês olham, né? Eu estou aproximando o gráfico, todos esses pontinhos gráficos aqui, cada um deles representam um candle, né? Que é uma vela. E aqui você tem algumas informações, né? Você tem o preço de abertura do ativo, então quando ele começou a negociar, que preço que ele abriu, o ponto máximo que ele atingiu em termos de cotação, o ponto mínimo de cotação que ele atingiu e também o seu preço de fechamento. Quando nós temos um candle verde, significa que o seu preço de abertura foi embaixo e o seu preço de fechamento foi em cima, ou seja, um candle positivo. E nós temos o oposto também. Quando o preço de fechamento ele está abaixo da abertura, né, fechamento aqui, abertura aqui, você tem um candle negativo que é um candle em vermelho. Então, por meio dele, você consegue entender a amplitude dos ativos, entender
se o ativo está corrigindo mais ou se ele está subindo mais. Então tudo isso acaba sendo muito importante e a análise gráfica ela pode ser complementar nesse sentido dentro da sua estratégia, porque você pode, pela análise fundamentalista, entender os ativos e buscar por empresas que são rentáveis e têm bons fundamentos, e pela parte da análise gráfica você pode olhar um momento, ou seja, ver em termos de preço onde está mais assimétrico para que você possa entrar ou não. Bom, já que você entendeu agora um pouco sobre análise gráfica, eu quero que você comente aqui, você já usa análise gráfica para tomar decisões dos seus investimentos? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreva no canal do YouTube do Trademap e toda semana tem novos vídeos aqui para vocês, então acompanhe.